oi, eu sou o Marcelo e essa é mais uma edição do podcast KDV com o convidado de hoje, grande Murilo Santos. Você ia falar Murilinho de novo, Eu ia né? falar Murilinho. Fala galera, beleza? Falei tudo enrolado, mas foda-se, tudo bom com vocês? Galerinha, e hoje a gente vai falar sobre corrupção no Brasil. O que você acha da corrupção no Brasil? Putz, mano, eu acho muito desenvolvedor. É isso, pronto, acabou por hoje. Desenvolvedor. Valeu. Eu acho que assim, o Ah, problema da Petrobras, né, que tem muito problema na mano, o negócio é a Petrobras. gente ir lá na Petrobras, nas plataformas lá onde eles coletam petróleo, e a gente fazer assim, ó, metade dos barris que vocês conseguirem vai pra população, pra todo mundo beber. É nóis. É verdade. Assim, Que se isso vocês aí estão esperando um podcast meio sério, eu não sei ficar sério. Ah, quer dizer, de repente até consigo. Mas eu sempre solto uma piadinha. Badum. Pior que o último não consegue ser, que o último a gente falou de Minecraft, nem lembro mais o que era, Minecraft. Eu nem lembro também. É que você Foi o não que você lançou, tava não no foi? último. Não, então, mas eu assisti o. Ih, ih. Ih, falou mal de mim. Enfim, eu acho que isso aí é um problema, né, com o proletariado, né, porque aí tem a burguesia, né, que ela é muito É claro, né? safada, né? Safado. Bando de Safado. burguês safado. Que aí Ah, então tá. esse é o mais sério que o podcast fica, né? Você já teve Lógico. seu spin de notícias Seu políticas spinning, aqui, explaining. de notícias políticas aqui, então você que esperava um podcast bom já pode ir embora, porque isso aqui é o melhor que fica. E daqui pra frente é só... Eu nem sei o que é. O que é? É, ninguém sabe. Ninguém. Sei lá. O que é, mano? Fala, velho. Não sei. O que você não sabe? Caralho, mano, meu monitor tá cheio de porra. Aquele monitor que o cabo que você tá usando é o meu? É exatamente isso. Pô, eu tava usando esse cabo pro meu monitor secundário pra editar. Mas eu já acabei o negócio que tava precisando, então pode ficar. Foi mal. Meu monitor tá até com pó. Tadinho dele. Guarda ele pra ele não ficar com isso. Eu não gosto dele aqui, ele é bonitinho. Caralho, mano. O que é? Tinha um bagulho de sangue aqui na minha barriga, só que não tem nada. Você tomou um tiro invisível. Você tomou um tiro de antimatéria, certeza, velho. Ai, com certeza. Se fosse antimatéria. Se fosse antimatéria. Pô, ia fazer um favor pra O que aconteceria se você tomasse um tiro de antimatéria? seria assim, ó. Não sei. Eu nunca tomei Então, um tiro de antimatéria. como que seria você tomar um tiro de antimatéria? Ah, não sei, né, amigo? Eu acho que, em teoria, eu acho que a antimatéria devia cancelar com a matéria do seu corpo tipo, você, tipo, fazer um buraco no seu corpo, tipo, uma bala comum, eu acho. Só que ela realmente ia fazer um buraco. Porque, Ah, tipo, pelo que eu sei da munição antimatéria, ela é usada em, tipo, metralhadoras montadas, né? Um exemplo é .50. E a sniper, né? O rifle, .50. sniper usa antimatéria. É sério. Uhum. Tem o calibre .50, ele tem uma munição especial que se chama, não se chama, né, explicitamente assim, tipo, antimatéria, mas tem um material que ela é feita lá, que não sei o que torna ela meio que antimatéria. Mano, não é possível, E aí velho. ela Não é possível consegue ter munição perfurar, antimatéria. Eu vou procurar agora. Munição antima... tipo assim, ela meio que Sério. perfura a carcaça do tanque e acaba, às vezes, até atravessando. Não tem nada aqui sobre isso. O que é antimatéria, mistério da antimatéria. Quer dizer, pesquisar Eu, aqui eu também. sei que teve um cara numa universidade que ele conseguiu, em teoria, fazer uma arma. Aspas, tô fazendo aspas aqui, não é um podcast, não dá pra vocês verem, mas tô fazendo aspas. É uma arma, aspas, de plasma. É tipo um negócio que ele consegue atirar plasma tipo, num. Tipo, tá ligado aqueles anel de fumaça, sabe? Aham. Que fica estável? Eles conseguem atirar plasma naquele formato
a tipo 50 centímetros de distância, sabe? Só que é óbvio que não nem te machucaria, porque É, o único jeito do plasma te machucar é por temperatura, e eles não conseguem aquecer tanto o plasma pra te machucar. sim. É que, tipo assim, eu vi isso faz tempo também, muito tempo. Ah. Mas eu tinha visto como um teste do exército dos Estados Unidos, entendeu? Porque eles estavam desenvolvendo munição nova pra poder usar ela nas guerras e tal. Ah, mas certeza já deve ter, velho. Eu Ah, vi um sim. negócio num podcast que eu acompanho outro dia que, velho, eu pensei, isso aqui deve ser verdade, porque é o seguinte, os caras falaram o seguinte, que a nossa tecnologia tá sempre 50 anos atrás da tecnologia do exército. É, exatamente. Porque, mano, Porque os caras eles estavam procurando sempre inovar além do que já tá inovando, entendeu? Não sei se você pegou. assim, Então, tipo assim, eles querem sempre surpreender, né, o inimigo. Por exemplo, vai, um exemplo, né? Tipo, vai, a Coreia do Norte está uhum, desenvolvendo uma camuflagem em que a pessoa ou então o veículo desejado fica completamente invisível. Sei lá, uma roupa ou então um revestimento no veículo em que faz isso. Aí você vai ver nos Estados Unidos, os caras já desenvolveram isso e estão desenvolvendo uma arma ou então um dispositivo que, né, na verdade seria um dispositivo, né? Que detectasse esses caras com as roupas camufladas, os veículos camuflados. Então, mano, tipo assim, a gente imagina isso, a gente vê isso em filme. Só que a aham. gente não sabe se realmente já não existe. Então, porque o computador mesmo, ele é uma invenção de guerra. Ele só existe por causa da guerra, porque É, foi o exatamente. Alan Turing que, inclusive, foi o que eles fizeram. Acabou a Segunda Guerra por causa do computador. Não bem acabou, acabou mais por causa do negócio do Hiroshima e Nagasaki, mas basicamente teve uma grande importância. Puta que pariu. Eu tenho que. Tá ligado quando aparece aqueles pop-up de vídeo, tá ligado? Eu tô Tipo, ligado. novo D. Aí apareceu um negócio, e aí pra eu clicar no X eu tenho que clicar bem em cima da onde é parar a gravação. Olha, Eu você não foi sei se eu quase. cliquei. Foda-se, eu cliquei. Ai, beleza, deu certo. Ah, então tá bom. E estourei o áudio também. Que bom. É, não tem problema. Então, tipo, o Alan Turing mesmo, eles tiveram a vantagem, a Inglaterra teve vantagem na guerra por causa do computador, porque eles sabiam tudo que os alemães estavam fazendo porque eles tinham o computador. Inclusive, foi uma grande preocupação deles. Você vê no filme, por exemplo, o jogo da imitação, não sei se você já viu. Não, ainda não. Que, mano, é um filme muito bom. Que basicamente eles mostram a preocupação deles. Porque a Alemanha não podia saber que eles sabiam que eles estavam tentando se comunicar. Porque o que acontece? A Alemanha se comunicava numa rede aberta, só que criptografada. Uhum. Então, quando eles conseguiram quebrar aquele código, né, computador da Turing, eles tinham que tomar muito cuidado, porque, por exemplo, se a Alemanha falasse, hoje a gente vai invadir, sei lá, Londres. Aí eles não podiam falar pra todo mundo que a Alemanha ia invadir Londres, porque senão eles sabiam que iam ter interceptado a comunicação deles. É verdade. Então eles eram, tipo. É muito foda o filme que ele ilustra muito bem isso, que, tipo, eles eram, tipo, Deus, tá ligado? Uhum. Eles sabiam de tudo, só que eles não podiam da pista das coisas que eles sabiam, sabe? E eu Uhum. acho que é mais ou menos o que acontece hoje com a tecnologia, né? O pessoal deve saber de muita merda aí que tem, que a gente não tem nem ideia que pode existir. Mano, eu tava vendo, por falar assim de camuflagem, né? De essas coisas de teoria. Eu tava vendo um vídeo, acho que mês passado, sobre uma teoria da conhecida Área 51. Ah, sim. Em que assim, a teoria do cara é a seguinte. São várias, né, no vídeo. Só que a Uhum. principal era essa que eu vou falar. E se o exército dos Estados Unidos, o governo americano, aqueles caras lá tudo fodão, estiverem colocando o foco inteiro do mundo na área 51, sendo que lá não existe nada, é só, sei lá, a base aérea dos Estados Unidos, em que, sei lá, em outro local, eles estão realmente fazendo, por exemplo, testes extraterrestres, até mesmo
terem ETs lá dentro. Uhum. Então, tipo assim, eu fiquei, mano, pensando, caralho, velho, onde que a gente vai parar, mano? Porque já tem míssil nuclear, já tem os caralho a quatro de míssil que pode acabar com o planeta inteiro em um apertar de botão. E a gente ainda não sabe mano, a gente não sabe nem 20% dentro do oceano, a gente não sabe o que que tem. Então, eu vi um podcast recentemente, os caras falaram que pelo ano de 3400 a gente já vai ter consumido toda a energia disponível no planeta. Ou seja, a gente vai ter que usar a energia do sistema solar mesmo pra gente conseguir fazer as coisas. Então, tipo, a gente já vai ser uma civilização tipo 2 na escala, não lembro qual que é o nome da escala. Que é basicamente assim, civilização tipo um consegue dominar todo o seu planeta, toda a energia e usar. Civilização tipo 2 consegue dominar toda a energia do seu sistema, no nosso caso, o sistema solar. E Uhum. civilização tipo 3 consegue dominar toda a energia da sua galáxia. E pra você ter uma noção, agora, digamos, 5.000 anos de civilização que a gente tem escrita, mais ou menos, a gente é uma 0.7. E pelo ano 3400 a gente já vai ser uma tipo 2, entendeu? Uhum. É muito É louco. tipo assim, agora que você falou disso, eu não duvido nada que, sei lá, eles enviaram, que nem você que tá mais por sabendo mais disso, aquela sonda, é sonda, né? Qual? É, espacial para poder ir sair daqui do sistema da nossa galáxia, Ah, né? sim, foi a Da Via Láctea. Voyager 1 e 2. A Voyager 1, se eu não me engano, Isso. foi a que saiu. Inclusive tem um som muito bizarro dela quando ela saiu, não sei se eu já mostrei pra vocês. Não, ainda não. Acho que eu devo ter Mas mostrado. enfim, é tipo assim, eu não duvido nada em que, sei lá, provavelmente eu e você não, a gente não vai estar vivo, mas Hum. eu não duvido nada que essas sondas vejam coisas que bizarras, né? Planetas que já existem, né? Que a gente já tem conhecimento de alguns, que é tipo uma Terra 2. É. Inclusive foi o lançamento do TESS, né? Que foi aquele último lançamento que eu te falei que eu ia assistir. É uma sonda da NASA. Inclusive, amanhã, se eu não me engano, ela vai fazer uma manobra pra fazer tipo um slingshot, como é que chama? Um estilingue na órbita da Lua, pra ela fazer uma órbita muito grande, porque basicamente o que a sonda vai fazer? Ela vai escanear sistemas de estrelas próximos, acho que principalmente o de pulsares, e detectar por planetas que possam ser parecidos com a Terra, basicamente encontrar a Terra 2.0, como você falou. Sim, sim. E tipo assim, mano, voltando, né, àquela história que você tava falando Uhum. da civilização 2.0, né? 2. É tipo 2. É, isso aí. Eu não duvido nada que, sei lá, daqui a 100 anos, em 2118, eu não duvido nada que a gente já tenha conhecimento, tipo, começando a desenvolver estudos, lógico, não duvido que já estejam fazendo isso, mas digo mais aprofundadamente, de estar chegando mais num ponto, tá chegando mais do X da questão, sobre a velocidade da luz, do Sim. humano conseguir aguentar, né, a velocidade da luz. Então, Porque a gente vê. Vou meu, falar, vou falar. meu professor de biologia, não sei se isso é preciso, se é confirmado mesmo, mas ele falou que os chineses estavam tentando desenvolver uma tecnologia que permitiria que a gente viajasse, se eu não me engano, a 25% da velocidade da luz, mas eu não sei se isso é certo. Então, mano, então, eu assim, eu acredito que uma das coisas que eu acredito é que daqui a 100 anos, lógico, a Terra não vai ser a mesma, né? Essas coisas. Mas eu acho que a civilização já vai estar um pouco mais desenvolvida. Assim, na área da saúde, né? Na parte biológica do ser humano, Uhum, na parte tecnológica, então, uhum, principalmente, que se você parar para pensar, a parte biológica e tecnológica estão andando lado a lado, sim. porque a tecnologia está sempre ajudando a medicina a É. fazer nanocirurgia, sei lá como é que é o nome daqueles negócios. Mas, mano, a civilização da gente, eu não desconfio nada que, sei lá, 200 anos,
não sei, caso haja alguma coisa, algum problema, a gente vai ter que sair daqui. Ou então expandir a humanidade para outro planeta. Uhum. Vamos supor, vai, para Marte, que a gente consiga usar os materiais de lá, usar a matéria-prima de lá, se Uhum. tiver alguma, né, no Tinha um solo. plano, né, Tem um plano, né, da NASA pra mandar seres humanos pra Marte, só que é só de ida. Sim, então. E assim, já que a gente está falando dessa Uhum. coisa de espaço, Marte, Via Láctea, eu não sei se você conhece, ou até você que está escutando isso, está assistindo esse podcast. Tem uma série no Netflix que se chama The Expanse. Nela, acontece o seguinte: tem o planeta Terra, que tem o governo normal, assim, que a gente vê, né? Mas tem o governo da Terra, do planeta em si. Tem uma colônia de humanos que saiu da Terra para ir para Marte, em que se tornaram independentes. Que se eu não me engano, é uma colônia. O nome eu não vou lembrar agora, mas são independentes, né? De Marte. E tem o cinturão, que é a parte que separa a metade, né, da nossa galáxia, que tem o cinturão, né, de asteroides, e aquela parte se chama o cinturão, propriamente dito. Uhum. Então, o que eu percebi, que assim, uma das coisas mais próximas que eu vi, que eles colocaram na série em que foi praticamente quase confirmado por instituições do mundo inteiro, é que o nível do mar perto de Nova York vai aumentar, vai subir, e o mar vai acabar entrando dentro da cidade. E muitas coisas acontecem em Nova York na série. E se você parar pra ver, tem tipo muros em volta das ilhas. Por quê? Pra poder proteger do nível do mar. E perdoa o cachorro aqui, esse filho da puta. Mas, mano, eu paro pra pensar e eu vejo, mano, não tá muito distante, lógico. Se parar pra pensar, tá um pouco, mas eu digo em questão de número. Não tá muito distante da gente conseguir sair do planeta. Sim. Lógico, teve gente que já saiu, né? Supostamente. Foram pra Lua, essas coisas. Mas o que eu quero dizer é colônia. Uhum. A gente colonizar outros planetas ou até estrelas delas. Sim. Porque é o seguinte, eu acho que uma de duas coisas. A gente, nos últimos, digamos, 500 anos, a gente evoluiu muito cientificamente, mas também por causa das guerras. Então a gente vai tendo muitas guerras, mas É. você pode pensar, desde lá de 1600, Newton descobrindo gravidade, até hoje na física quântica, nas mecânicas quânticas. Sabe? Então, você pode ver o quanto que a gente evoluiu, a física evoluiu nesses 500 anos, mas também o mundo vem evoluindo muito também em questão das guerras e tudo, sabe? Então, eu acho que um de dois. Ou a gente vai virar uma civilização tipo 3 muito rápido, a gente vai dominar a galáxia inteira, vai para todos os planetas, vai viajar mais rápido que a luz, se esse monte de coisa. Ou a gente vai acabar se matando. Uhum. Dessas duas coisas eu acho que vai acontecer. Eu acho que assim, como você falou, a guerra ajuda muito a gente a desenvolver, né, novas Uhum. tecnologias, essas coisas. E o que você falou pra mim é verdade, mano. Vai ter muitas guerras. Se você parar pra pensar, na Guerra Fria foi onde começou a, a tecnologia, deu um salto enorme na evolução. Na tecnologia espacial, principalmente. Né? Exatamente. Então, mano, eu acho que. Porque assim, a gente já tá vivendo meio que uma terceira guerra mundial, né? Eu, pelo menos, acho isso, por causa da questão dos Estados Unidos É. com Rússia, Inclusive, com Coreia do eu Norte. acho que a gente tá vivendo, inclusive, numa segunda Guerra Fria, porque você pode ver que agora tá tendo, entre aspas, a segunda corrida espacial, né? Dessa É vez é pra ir pra verdade. Marte, né? É verdade, exatamente. E a SpaceX tá no meio dessa porra aí. Exatamente. Então, mano, eu assim, eu paro pra pensar sobre essas coisas. Você começa a pensar.
no A, aí você pensa no B. Aí depois você vai pro C, depois você volta pro A, porque o A e o C estão ligados. Aí depois o A e o B também. Mano, eu bugo. Então, Literalmente eu bugo. eu tava vendo agora eu procurei no projeto da nave, né, que consegue viajar mais rápido que a luz. Eu só achei isso aqui. A NASA publica projeto de nave capaz de viajar mais rápido que a luz. Mas é aquele. É uma nave que eu já tinha visto essa nave, que eu já instalei um mod no Kerbal dela. Que ela basicamente usa matéria exótica para criar uma variação no espaço-tempo que teoricamente conseguiria fazer ela viajar mais rápido que a luz, só que sem ela realmente estar viajando mais rápido que a luz. Ela faria tipo uma bolha em volta dela que deformaria o espaço-tempo, fazendo com que essa bolha viaje mais rápido que a luz e ela surfaria nessa bolha, basicamente. Mas a nave em si não estaria viajando, tudo lá dentro dessa bolha ficaria normal, só que essa bolha estaria viajando mais rápido que a luz, entendeu? Entendi, entendi. Mas isso aqui é extremamente teórico, até porque a gente nem sabe se matéria exótica existe, a gente sabe que É. talvez possa existir, porque teoricamente ela existe, porque a gente. Porque o conceito de matéria exótica é uma matéria que tem massa negativa, é basicamente o seguinte. ah, por exemplo, tem um lugar no espaço vazio, totalmente. Não tem nada, não tem um átomo lá. Basicamente, se você dá zoom muitas vezes com um microscópio super fodástico que a gente nem consegue imaginar e diminuir muito tempo, você vai conseguir ver partículas, tipo, vindo à existência do nada. Ela só, sabe, aparece. É como se fosse um mini Big Bang. É, tipo, aparece um fóton, só que aí quase que instantaneamente um antifóton vem e cancela ele. Esse antifóton, essa antipartícula, não confunda com antimatéria. Antimatéria tem massa positiva, só que a carga negativa, por exemplo, os pósitrons, né, que são elétrons, só que com cargas trocadas, essa realmente tem massa negativa e um campo gravitacional negativo. Só que a gente não sabe se isso realmente existe, porque a gente não tem como provar. Teve um experimento que eles pegaram duas barras de ferro, colocaram elas, tipo, muito próximas, do jeito que eles limitaram as partículas que poderiam vir a existir ali. E aí, como dentro dessas barras só poderiam vir partículas menores a existir, e fora não tem restrição, houve uma pressão pra colocar essas barras juntas, sabe? Uhum. Mas esse é o único experimento que a gente, que a gente tem até agora e a gente não sabe muito bem. Física quântica, né? Tudo complicado. É, exatamente. Então é tudo Ué, muito teórico, mas é o que a é, gente tem. eu assim, eu pra ser sincero, eu gosto de física e química, mas, mano, aprofundando esses negócios eu fico perdido, muito perdido. Eu achei o vídeo da Voyager 1 enquanto ela saiu do sistema solar. Eu vou dar play aqui. Esse aqui é o vídeo, ó. Esse é o Seu som, barulho, esse é o som dela saindo. Esse grito. credo, mano, que escroto. Quer ver, ó? Você viu? Será que não foi um metal que arranhou, alguma coisa assim? Não, porque sabe que isso aqui não é som mesmo, porque sabe que no espaço o som não se propaga, né? Eu pensei que você tava Ele falando dela saindo daqui da Terra, entendeu? não, é que ela tá saindo do sistema solar. É o Ai, seguinte, eita porra. sistema solar, só que ela saindo do sistema solar. Basicamente, o que acontece? Isso aqui são frequências captadas durante meses. São ondas de baixa frequência captadas durante meses. Deixa eu procurar se tem um vídeo melhor aqui pra eu exemplificar isso aqui que eu tô tentando dizer. Vejam o Solar System. Basicamente, isso aqui. Ah, achei, pronto. Esse aqui é o áudio completo. Tá pegando, hein? Você ouviu? Não,
Top Boys não fez nada pra mim. Puta vida. É que tá no máximo, eu acho que não tem como você ouvir então. Mas basicamente é um áudio de 13 segundos. Quer ver? Eu vou te mandar o link pra você ver. Beleza. Basicamente, isso aqui é ela saindo de sistema solar. E aí, a gente não sabe o que tem mais pra lá. Porque eles já desligaram as câmeras dela. A última foto que ela. Pra economizar a bateria, né? Basicamente, o objetivo dela é. Ela vai ficar no espaço por, se eu não me engano, 1 bilhão de anos até que ela. Né? Os materiais basicamente decompõem essas coisas. Mesmo metal, né? Uhum. Basicamente ela vai ficar em 1 bilhão de anos no espaço, acho que é mais de 1 bilhão, mas enfim. Mais de 1 bilhão, acho que é uns, sei lá, uns 800 bilhões, eu acho, uma coisa assim. Eu não sei. Cacete. É porque metal, né, no espaço não tem oxidação, né, porque não tem oxigênio Sim. lá. Então, basicamente, eu acho que ela vai ficar lá até os átomos de metal decaírem, né. Uhum. Mas eu não sei. Enfim, ela vai ficar lá e tem uma mensagem lá dentro dela, da Voyager 1, gravada, inclusive ela aparece no arquivo X essa mensagem, que é basicamente uma mensagem nossa pros aliens. Tem toda essa nave foi lançada em 1874 ou 7, eu não lembro. E basicamente nessa gravação tem toda a nossa história, tem todas as línguas, tem a gravação em todas as línguas, tem Caraca. músicas da época, tem pessoas falando sentimentos, né, que elas têm, tentando escrever os sentimentos. Inclusive, tem eu vi um podcast uma vez disso, uma mulher, uma das diretoras, ela basicamente, ela fez um, um procedimento lá que eu não sei bem como é que faz, que basicamente eles conseguem ouvir o som do seu. Converter as correntes elétricas do seu cérebro em som. Então eles colocaram esse som dela, do cérebro dela funcionando, nessa nave. Pra que se alguma civilização encontre essa nave, eles saibam como nós éramos mesmo que mentalmente, sabe? Mano, é Caralho, muito mano. foda, velho. Eu, por exemplo, não sabia disso. Nossa, mano, é muito. Nossa, puta que pariu. Inclusive, tem, se eu não me engano, deixa eu ver, que. Se eu não me engano, teve um negócio que eles mandaram pro espaço, eu não sei o que é. Ah, que basicamente foi o. Como é que chama aquele cara que fazia o Cosmos? Achei o negócio aqui. Basicamente, é o Carl Sagan. Uma mensagem que Ah, o tá. Carl Sagan ajudou a desenvolver, que inclusive eu vou te mandar essa foto, que basicamente ele fala da nossa posição geográfica, da nossa anatomia, e o tempo nesse negócio é registrado pelo ciclo de átomos de hidrogênio. Que eu vou te mandar essa foto, guardar a imagem como. Beleza. Você vê, mano, é muito louco, velho. Mas eles tentam ser o mais claro possível, mas mesmo assim eu não acho que a gente entenderia. Porque eles entenderiam, né? Entendo ser o mais claro, mas eu não acho que eles entenderiam. Até porque, mano, se você pensa no tamanho do universo e o quanto. A gente não sabe o que é vida, a gente sabe o que é vida no nosso conceito. Formas de É. carbono, de hidrocarbonetos, basicamente, né? Formadas que necessitam de água. Puta, não tô conseguindo te mandar, enfim. Que necessitam de água, né, pra funcionar. Mas e se, por exemplo, a gente tem um planeta que, inclusive, talvez a gente já tenha, sei lá, na Lua. Vai que as rochas da Lua são conscientes, a gente não sabe. É A verdade. gente, a gente não tem noção do que é vida, a gente tem noção do que é o nosso conceito. Mas, por exemplo, como seria uma forma de vida feita de silício, que é o material mais próximo do carbono? A gente não sabe. Como que Não talvez tem nem seja? como imaginar, mano. Vai que eles, na verdade, em vez de água, eles usam amônia. Mesmo que a gente faça contato com eles, a gente nunca poderia realmente, por exemplo, compartilhar nosso planeta com eles.
Porque eles morreriam instantaneamente ao chegar aqui, e a gente, se a gente fosse o planeta deles com uma atmosfera feita de amônia, a gente morreria também. É verdade. Então, sabe? Mas aí que entra o paradoxo de Fermi. Porque especula-se que pelo menos na Via Láctea, esse número é bem conhecido, que tem 10 mil. Nossa, falhou minha voz agora. Tem 10 mil estrelas para cada 1 grão de areia que tem na Terra. Caralho, velho. Você tá louco. Basicamente, e aí basicamente eles dizem. O Fermi chegou nesse resultado e ele pensou: cadê os aliens? É verdade. Cadê os aliens? Por que a gente não encontrou eles ainda? Então ele desenvolveu uma teoria chamada do grande filtro. Então, tem acho que 2 jeitos de perceber isso. Primeiro é o grande filtro, que eu vou explicar daqui a pouco. E segundo é que simplesmente as formas de vida elas são tão desenvolvidas que elas não querem falar com a gente. Por motivos óbvios. Por exemplo, eu olho, por exemplo, você olha para um cachorro, você pensa, alguém chega pra você e fala: explica física pra esse cachorro. Aí você olha pra cara do cachorro e pensa: vou mesmo Ele explicar não vai física pra entender. esse cachorro? Então, É, ele não vai exatamente. entender. Tipo, eles devem estar num nível de civilização que a gente não conseguiria nem imaginar. Pensa, a Terra tem 4 bilhões de anos. Pensa num planeta na Via Láctea que tem o dobro, 8 bilhões de anos. E pense que a vida lá se desenvolveu na mesma timeline que aqui. Durou o mesmo tempo pra se desenvolver. Ou seja, são 4 bilhões de anos à frente em tecnologia. Você consegue imaginar 4 bilhões de anos em tecnologia? Acho. Mas é uma coisa que, tipo. Você consegue imaginar? Porque assim, o filme ele meio que coloca uma ficção, né, em cima da gente sobre É. isso. A gente acaba até pensando, porra, sei lá, os carros dos caras devem voar, que não sei o que, deve viajar pelo universo inteiro. Uma prova disso Mas, é o filme da Volta pro Futuro, né? exatamente. E, mano, você até consegue imaginar por conta dos filmes, séries, etc. Hum. Mas você não consegue imaginar se aquilo realmente existe. Porque isso é uma ficção da gente. Pode ser completamente diferente Aham, do que a gente tá pensando, entendeu? Do que a gente tá sim, acostumado a ver. sim. E tem outra teoria que eu esqueci que talvez. Sabe, a gente sempre imagina o futuro. É tipo, 1000 anos no futuro. Como você imagina 1000 anos no futuro? Com a tecnologia avançando desse jeito. Ah, mano. Eu Com- digo que em 1000 anos, eu acho A gente vai que a estar. Terra. Você diria que a gente vai estar já colonizado outros planetas e a gente vai conseguir viajar mais rápido que a luz e essas coisas, né? Exatamente. Mas e se a gente não conseguir? E se Se a não gente ficar for. só travado nisso, E né? se a gente. E se não for possível viajar mais rápido que a luz? É verdade. Talvez as civilizações estão tentando contatar a gente. Elas estão querendo fazer contato com a gente. Talvez tem milhares de milhões, bilhões de civilizações na galáxia tentando fazer contato com a gente. Mas, por exemplo, em 1970, a gente mandou um sinal para pro conjunto de pulsares, né, que é o conjunto de estrelas que a gente fala que se teria vida em algum lugar perto da gente seria ali. A gente mandou esse sinal pra lá em 1977, se eu não me engano. E esse conjunto de estrelas está tão longe que o sinal viajou na velocidade da luz. Ele vai demorar 25 mil anos pra chegar lá. Nossa senhora. E mais 25 mil anos. Pra voltar. E digamos que eles consigam responder. Mesmo assim, a resposta deles vai demorar 25 mil anos pra chegar aqui. É verdade. Mano, esse tempo é basicamente. A gente pode ter mandado um sinal pra lá enquanto eles ainda estavam se desenvolvendo. Eles estavam tipo, na idade das cavernas, nossa, em teoria, né? Dizendo assim. Uhum. Peraí, deixa eu ver quanto tempo tá o podcast. 34 minutos, porra. Tá, enfim. Falou? Eles podem ter desenvolvido essa tecnologia enquanto a mensagem está chegando lá. Eles podem ter. Eles podem ter tido
equipamentos capazes de ouvir isso. E eles podem ter desenvolvido tantas tecnologias, podem ter criado guerras. E a civilização pode ter se destruído antes dessa mensagem chegar lá. Pode ser tipo um apocalipse, né? A Ninguém receber civilização essa inteira pode entrar em mensagem. colapso antes da mensagem que a gente mandou chegar lá. Verdade. E outra coisa, a gente, por exemplo, se a gente mandar é um exemplo, tá? Se a gente mandar, por exemplo, um som pra lá, a gente sabe que sons propagam no espaço, mas enfim, a gente manda um som pra eles. A gente não sabe nem se eles podem ouvir, se eles são É. capazes de ouvir. A gente Se manda a um sinal, frequência que eles é, escutam, né, pô, é a mesma que a gente. ou se eles sequer escutam, porque a gente não sabe como é vida em outros lugares. E, Ah, e talvez tem bilhares de civilizações lá, como eu já falei, bilhares de civilizações, e a gente nunca vai conseguir falar uma com a outra, a gente nunca vai saber se outras civilizações realmente existem. é E a gente tá verdade. sozinho pra sempre. É meio filosófico. Chegou a vizinha aqui. Provavelmente o cachorro vai ficar latindo, viu? Peço perdão. Sim, senhor. E aí tem a teoria final que é a do grande filtro, né? Que basicamente o que o grande filtro diz? Se não tem ninguém tentando contatar a gente, ignorando tudo que eu acabei de falar, então não existem outras civilizações. Mas Só a gente. se tem tantas estrelas e só existem e só existe isso de civilização e não existe e só existe a nossa civilização, por quê? Se tem tantas estrelas. Tem tantos planetas Aham. que podem ser habitáveis, né? É. Eu acho que, assim, essa daí do filtro, eu acho que é menos provável, mano. Porque, que nem, a gente necessita de água, Uhum. comida e matéria-prima, né? Pra poder construir casa, essas coisas. Uhum. Pra gente poder meio que sobreviver. Uhum. Por que que essas outras civilizações, se existirem, não podem não necessitar disso? Então, Ou podem é. necessitar disso? Porque, inclusive, eu não lembro de qual lugar é essa frase, mas diz: Life always find a way. Exatamente. Que, sabe, talvez seja uma coisa totalmente diferente, que a gente nunca viu, inimaginável pra gente, sabe? Talvez tenha vida feita de antimatéria. É, Eu não sei, sabe? E aí tem a teoria que. A primeira teoria sobre esse grande filtro é que, primeiro, não deu tempo ainda disso acontecer, que o universo é muito jovem, que a gente é a primeira civilização que se desenvolve. Tem essa teoria. Outra é que, inclusive, se essa teoria do grande filtro for verdade, eu vou dizer, eu acho que um filtro gigantesco, que é muito possível que talvez não existam civilizações por causa desse filtro, é o desenvolvimento de uma mitocôndria. Porque isso foi uma coisa extremamente única na Terra. Não sei se você sabe disso, mas a gente, basicamente, a gente consegue existir porque as nossas células são feitas. Tem mitocôndrias, que elas geram energia, né? uhum, Fazem a respiração celular. sim. E sabe como é que essa mitocôndria começou a existir na célula? Como ou quando? Perdão. Como? Mano, pra ser sincero, não. É bizarro, porque antes, as primeiras formas de vida, você deve saber, eram as cianobactérias, né? Sim, sim. Basicamente, um dia, bilhões de anos atrás, ninguém sabe quando, uma bactéria comeu outra bactéria. No sentido de alimentar, tá? Só que ela não conseguiu. Uma cianobactéria comeu outra cianobactéria, só que ela não conseguiu digerir muito bem. E essa cianobactéria que ela comeu ficou dentro dela, gerando energia pra ela. E E ela isso. acabou se tornando uma mitocôndria. Sim, e isso foi evoluindo até virar uma mitocôndria. Até virar as mitocôndrias que a gente tem hoje. É Caraca. bizarro, puta que pariu. Imagina qual é a chance disso acontecer Então, em outro lugar. Sabe? Sei lá, é bizarro. Isso pra pensar que, tipo assim, a Hum, gente tá discutindo isso agora ah.
E se estiver acontecendo isso que a gente comentou agora, nesse exato momento, em outro planeta? E em quantos planetas isso talvez esteja acontecendo agora? É, exatamente. Porque a gente tá falando aqui só da Via Láctea. É, da que a gente conhece, né? Melhor, né? Sim. Outra galáxia vizinha nossa é a galáxia de Andrômeda, que inclusive vai colidir com a nossa. E ela é tipo 4 vezes maior que a nossa. Sabe? Mas então, você falou que a gente só precisa de água, comida, essas coisas. Mas também, sabe, é que é muito difícil a gente saber como formas de vida se desenvolveriam. Mas o jeito que a gente se desenvolveu é muito único também. Porque É, a gente tá numa distância certa do Sol, a gente tá num eixo certo. Se não fosse o eixo de inclinação, talvez né, a gente nem conseguiria existir. E outra coisa que eu nem tinha pensado, eu vi um podcast uns dias atrás e foi por isso que eu comecei a pensar nisso. Que pensa na Via Láctea. Sabe, né? Tipo, o disco, sabe? Tá pensando? uhum. Sim, sim. Mas lá perto do buraco negro supermassivo dela, é muito radioativo. Pode ter vida, mas a gente não sabe, não seria vida como a nossa. Vida como a nossa, ela não pode estar nem muito no canto, porque são lugares extremamente gelados e, sabe? Sim. E tem que estar na faixa certa pra gente não ter nem muita radiação e nenhum lugar, sabe? Uhum. Então é bizarro, velho. Eu não sei. Tá, enfim, a teoria dos grandes filtros ela se divide em duas partes. Uma que são o grande filtro que a gente já passou, que a gente tá livre, como por exemplo esse da mitocôndria, e o Uhum. grande filtro e os filtros que a gente ainda não passou. Teoricamente a gente pode, sabe, encontrar. E basicamente, como eles dizem que a gente. Se esse grande filtro for verdadeiro, como a gente atesta se a gente já passou por ele ou não? Porque se a gente já A passou gente por não ele. tá passando. Então, porque se a gente já passou, a gente pode ficar aliviado, sabe? Porque a gente vai virar uma civilização tipo 3 e dominar a galáxia. Mas e se a gente não passou? E a gente tá basicamente condenado, igual todas as civilizações. Verdade, né, mano? E basicamente, como eles dizem que a gente já testa isso? Se Que a gente vai provar, né? quando a gente conseguir ir para outros planetas e outros sistemas e tal, e a gente encontrar resto, se a gente encontrar um resto de civilização que esteja, tipo, antes da gente, por exemplo, a gente encontrar restos de bactérias, essas coisas em muitos planetas que a gente explorar, a gente sabe que a gente já passou do grande filtro. Mas, se a gente encontrar restos de civilização que estão à nossa frente, a gente tá fudido. Por exemplo, se a gente encontrar um planeta que esteja com uma tecnologia equivalente a 1000 anos à nossa frente, a gente encontra só restos dele. Sabe? Eu não sei. Uhum. E mesmo assim, como que a gente vai saber se isso não é uma exceção? Se esse foi um planeta à parte que não deu certo, sabe? Eu não sei. É verdade. E, mano, faz um exercício mental aqui comigo. Tenta pensar, tenta imaginar agora o centro da galáxia. Se o grande filtro não for verdade, se a gente conseguir viajar mais rápido que a luz, como estariam as civilizações. E se existissem civilizações tipo 3? O que estaria acontecendo agora no centro da galáxia, entre as civilizações? Eu não sei, velho. Sei que elas estariam amigavelmente fazendo negócio, vendendo, sei lá, estabilizadores quânticos e Eu acho coisas, que, tipo sabe? assim, a harmonia em que o ser humano vive, a harmonia que eu digo é da compra, venda, tráfico, essas Tráfico. coisas, Ah. possam acontecer fora daqui. Porque, mano, você pensa, como que você vai desenvolver um sistema de troca? Com a moeda. Aham. Isso já deve estar circulando. Se o negócio da teoria do filtro não for mesmo, não tiver nada a ver, se for mentira, vamos supor, deve existir uma moeda para poder fazer essa troca. E outra coisa, isso aí também é um filtro.
E se as civilizações não conseguirem desenvolver escambo? É. E se elas não conseguirem se comunicar entre si? Sabe, eu não sei, é muito bizarro. Então, por isso mesmo que eu falei, da moeda. Dela ser única, entendeu? Uhum. Tipo, a civilização A conversa entre eles, fala, ó, a gente vai ter uma moeda única para poder comprar tal coisa no universo. E a Uhum. civilização B, que não consegue se comunicar com a A, fala também, ó, a gente vai ter uma moeda única para poder fazer as trocas. É. Aí, sei lá, faz que nem a gente faz aqui, por Uhum. exemplo. Lógico que não vai ser assim, né? Porque ou vai, né? Ou não. Enfim, imagine um outdoor. Um outdoor apontando, sei Uhum. lá, para uma casa, falando, mostrando o item e o dinheiro ali do lado. Sei lá, coloca, vai, vamos supor. O cara mais rico da galáxia tem 10 moedas que servem para fazer troca. O Uhum. cara é fodão, o cara é rico pra cacete. Então você coloca lá, vamos supor, 10 moedas é o que o máximo da pessoa pode ter, que tecnicamente é o cara mais rico. Uhum. Então, sei lá, você coloca uma moedinha ali do lado, entendeu? Significando que aquele produto, aquele determinado produto, custa uma moeda. Então, assim, a gente não precisa necessariamente se comunicar com todo mundo. Mas a linguagem de sinal, por exemplo, as imagens, podem ser Uhum. universais. Se a gente parar pra pensar, porque a gente pode ver isso aqui dentro da Terra mesmo. Por exemplo, gente que é muda, elas usam os gestos para poder falar entre si. É. As pessoas surdas, a gente meio que gesticula também, né? Aponta, essas coisas. E eles conseguem entender. Por quê? Porque desde pequenos eles aprendem, que, por exemplo, beber água, tomar uma cerveja, que seja. Você chega no teu amigo, você não precisa falar nada. Só faz o gesto. E você meio que tá bebendo alguma coisa, ingerindo alguma coisa, ele já vai saber automaticamente que você tá pedindo água ou então que você Sim. vai tomar, sei lá, alguma É. coisa. Mas Então, sabe. eu acho que Aham. tipo, comunicação é complexo, mas não muito. Uhum. Tá, eu entendi esse raciocínio. Então, mas o que eu acho? As civilizações mais envolvidas da galáxia, eu acho que se elas devem viver em harmonia. A certeza que elas Sim. vivem. Porque se elas conseguiram chegar numa civilização tipo 3, ou a galáxia tá cheia de pedaços de civilização, de gente se matando, ou de formas de vida se matando, ou tá tudo em harmonia. Então, aí eu volto àquele negócio que eu tava falando, né? Da harmonia. De existir o bem e o mal, né? Dentro do bem e do mal. Uhum. Existe dentro do bem as pessoas que fazem, por exemplo, vai pegar um exemplo aqui da Terra mesmo. Pessoa que vende para outras pessoas. Do mal, que é o tráfico. Você pode, sei lá, comprar. Vai, pior exemplo do mundo, mas beleza. Você comprar um rim no mercado negro, Uhum. exemplo. Então, assim, o que eu quero dizer é, deve existir harmonia, sim, mas também deve existir o lado ruim do negócio, entendeu? Por exemplo, vai, que nem o termo que a gente mais escuta em filme, pirata galáctico, que é os caras que vêm para te saquear. Uhum. Existe o bem, que vai, uma polícia intergaláctica, que seja, entendeu? Mas é o que nem você tá falando, deve existir harmonia sim, mas que nem eu falei, existe harmonia, Aham. mas dentro da harmonia tem o bem e o mal. Sim. E esses dois devem sim existir no espaço. Mas sabe o que eu acho? Que mesmo aqui na Terra, o bem e o mal são relativos. Por exemplo, sabe o pessoal que, se eu não me engano, como é no Alcorão dos muçulmanos, tem uma parte que fala fazei de teu inimigo seu prisioneiro, sabe? Uhum. Tipo, pra gente tem uns negócios totalmente errados, mas na religião deles, eles falam que é, que matar o inimigo, sabe? É bom pra eles, sabe? Então é relativo. E se pros caras do centro da galáxia for uma coisa boa, um ato gentil, você matar alguém?
A gente não É, sabe. É um é negócio verdade. totalmente A bizarro. gente tá acostumado aqui a ver, por exemplo, uma pessoa matar a outra, é errado, né? É ruim É isso. errado. Mas e se pra eles for bom? Entendeu? É. Nossa, agora eu vou falar um negócio muito bizarro, mas se for prazeroso pra eles matar alguém, É. matar, e se for extremamente ruim você amar uma pessoa. E se É. pra você fazer um gesto de amor por alguém, você tem que matar essa pessoa. Você Uhum. fala, você matou a pessoa, fala, puta que pariu, mano, aquele moleque amava aquela pessoa. Aí você Uhum. chega lá com a menina, sei lá, beija ela, tá passando a mão na pessoa e tal. A E pra menina eles isso não, é totalmente a errado. forma de vida. É, você entendeu. Forma de vida feminina no espaço. Com a Mano, forma sabe uma de coisa vida que eu penso bastante sobre masculina. isso? Ah, Aqui no. Na Terra, a gente tem o gênero masculino e feminino. Não vai ficar inventando gênero, não. Isso aí é só você sendo drogado mesmo, tá? Tem o né? masculino e o feminino, tá? Mesmo se for transexual, tá? É a sua opção sexual, não é o seu gênero mesmo, o seu sexo. A gente tem dois aqui. No espaço, e nas outras civilizações. Será que E se eles existe só mais, tiverem um? E se eles tiverem, né? tipo, Ou 1000? uma? É verdade. Sabe? Eu já parei pra pensar Imagina, nisso velho. também. E se eles se reproduzem assexuadamente? Se eles se clonam? É foda, É mano. muito bizarro. É estranho demais. Então, só um bagulho, Da hora só. também a Ah. criança gritando. Você tava falando sobre comunicação. Então, imagina que, por exemplo, hoje uma forma de vida extraterrestre desceu aqui na Terra e vai ensinar a gente a fazer mercado, sabe? Só que aí, primeiro, eles perguntam aqui, qual o nome do sistema que o planeta de você está? Aí fala, sistema solar. Aí eles, nananana, o seu sistema é o C436. É, eu também penso. Tipo assim, a gente tá falando aqui, vai. Nossa galáxia Via Láctea, essas porra. É, o planeta é Terra. Só que o cara chega aqui e fala, ó, tá tudo errado isso aí. Vocês vivem no quadrante No quadrante. 5C14 e o planeta de vocês é um número, não é um nome. É um número. Sei lá, 0 de 134. Aí você fala, porra, como assim? É isso que eu penso Não é, também, não é nem entendeu? como assim, é porque a nossa linguagem científica que a gente tem agora, ela é muito egocêntrica. Porque Sim. a gente acha, olha, esse aqui é o sistema solar, e a gente dá nome de número para as estrelas. É. E quem garante que as outras estrelas, nos planetas que tem a forma de vida das outras estrelas, não estão dando número pra gente e sistema solar no nome deles? Ou sei lá o que É. significa na língua deles, sabe? Uhum. E agora que você falou de quadrante, eu pensei no negócio, mano. E se essas formas de vida que chegarem não forem amigáveis? E eles, na verdade, Foram tentarem explorar inimigos. o nosso planeta. É. Porque a gente tem sabe, uma paixão pelo espaço. Acho que todo mundo tem uma paixão mesmo que não tanto de sabe, vir uma civilização extraterrestre aqui e levar a gente aqui, sabe? Ensinar a gente a andar mais rápido viajar mais rápido que a luz e a gente vazar daqui, sabe? Uhum. E conhecer o espaço. Mas e se essa civilização abusar dessa nossa paixão e Essa liberdade explorar que a gente deu, né? todo o mineral do nosso planeta? Porque outra coisa, a gente. Eu tava vendo um plano, se eu não me engano, da SpaceX de mineração de asteroide. Que eles estavam querendo colocar foguetes em asteroides. Exatamente qual era o plano? Eles colocavam foguetes em asteroides, diminuíam a velocidade do asteroide pra eles conseguirem minerar ele. E, mano, pra você ter uma noção, um asteroide minerado geraria um PIB maior geraria uma fortuna maior do que o PIB de todos os países juntos. Caralho, mano. Porque eles são feitos de platina, de uns materiais bizarros Sim. e puros. E se as coisas que. E se eles não vêm aqui na Terra, porque na verdade eles querem explorar planetas e mesmo a gente não serve pra ser explorado porque o nosso planeta não tem nada interessante. O que a Se gente os que estão consegue. ao redor da gente, né, sejam mais interessantes. Porque o que a gente tem aqui no nosso planeta? A gente tem minerais comuns, carbono mais abundante, a gente tem também oxigênio, hidrogênio, nitrogênio.
Puta que pariu. Mas e se isso não for valioso pra eles? Porque provavelmente não é, porque provavelmente todo o planeta, digamos que o grande filtro não é verdade, que existem bilhares de civilizações ali. E se todas essas civilizações tiverem recursos iguais aos nossos? Por que caralhos eles iam vir aqui? É, Sabe? É tem isso bizarro. também. E mesmo se eles vierem, quanto tempo demoraria isso? Porque a gente Verdade. sabe que, bom, talvez seja possível viajar mais rápido que a luz. Mas o quão mais rápido que a luz? E se a gente conseguir viajar 2 vezes mais rápido que a velocidade da luz? E aí? Sabe? Uhum. Eu sei lá. Pô, quanto tempo de Deu podcast que deu? 55 minutos até agora. Caralho. Tá bom ou não? Não sei, mano. Quer continuar? Sei lá, mano, você que sabe. Bora lá, velho. Vai chegar uma hora nessa porra aqui, caralho. Então tá bom. Só queria confessar aqui pra vocês que Far Cry 5 é um ótimo jogo, eu acabei de zerar ele. Eu gostei. Pra cacete. É. É. É, é isso aí. Ele tava muito engajado no assunto, aí do nada o cara falou: quanto tempo de gravação deu? Agora a gente não consegue voltar no assunto. Verdade. Ô, mano, sabe um bagulho que eu acho muito foda? Mano, eu queria. Se eu queria viver no universo de um jogo, seria no universo de No Man's Sky. Puta que No pariu. Man's Sky? Sim. Mano, Por quê? tipo, é o nosso sonho. Tipo, você tem uma nave, você tem outras civilizações, você vai descobrindo planetas, e, sabe? Só você no espaço, descobrindo planetas, conversando com outras civilizações. Galáxias, né? Nossa, vai ser muito foda. E isso que No Man's Sky, a gente só fica em uma galáxia, né? Que é a galáxia que É. você vai no começo. Mano, Mas se você for pra outro, por exemplo, se atravessar hum, um buraco negro, você vai pra outra. é. Mano, e eu tento pensar o mais avançado que eu conseguir. O que que tem, como é a vida em civilizações tipo 3? Digamos que a forma de vida dela seja igual à nossa. Como seria? Eu penso, primeiro, ok, provavelmente eles têm nave que viaja mais rápido que a luz. Não, não, não. Eles provavelmente usam buracos de minhoca. Por que você viajaria mais rápido que a luz se você pode simplesmente entrar num lugar e sair no outro? É, Tá, pior que é então. verdade. Tá, eu já penso nisso aí. Tá, primeiro, então. Não, eu já descarto a hipótese das naves no universo, provavelmente eles só usam portais. Uhum. E aí eu já penso, ok, eles se comunicam. Não, eles não se comunicam. Provavelmente eles se comunicam pela mente. Por telepatia. De alguma tecnologia bizarra. Verdade. E aí eu já penso outra coisa. Não, eles não usariam portais. Eu acho que eles só se teletransportariam por outro lugar por pensamento. É isso aí que eu penso primeiro. Por que você vai criar um portal pra ir pra outro lugar se você consegue só pensar, eu quero ir pra esse lugar, aí você vai? É verdade, né, mano? E aí eu vou ainda mais fundo. Por que, se eles são tão avançados, por que eles viveriam nesse mundo? Por que eles não viveriam em sonhos? Em que eles controlam tudo? É verdade. E agora eu pensei em outra hipótese. Que eu não sei se você já viu isso. Uma vez o Elon Musk disse que tem 95% de chance da gente estar vivendo numa simulação. É, eu vi sobre isso também. Mano, pô, e eu penso, eu realmente acho que talvez seja uma simulação. Porque, velho, quando você entra na física quântica, você tem um negócio chamado efeito observador. Que basicamente as partículas se comportam de forma diferente. Caralho, desculpa. Quando elas são observadas. Então, basicamente, tem um experimento chamado a dupla fenda de Young, se eu não me engano. Que basicamente é assim: você tem um canhão de elétrons. E aí você atira elétrons. Atira elétrons. Quando você atira eles numa parede, eles. E você não observa eles, você não tenta medir eles,
você tem um padrão de onda. Por exemplo, eles causam interferência uns nos outros, sabe? Aham. E isso você atirando um por vez. Eles têm um padrão de onda. Mas quando, por exemplo, você tenta colocar... Por exemplo, você tem a dupla fenga de Young, por exemplo. Você tem 2 buracos. Tá? Você tem 2 buracos, tem o seu canhão de elétrons, você atira elétrons e ele passa por um dos buracos e bate na parede. E fica grudado na parede. Quando você tenta colocar, por exemplo, um sensor nesse lugar, nesses 2 buracos pra saber por qual buraco ele passou, por exemplo, ele vira uma onda. E na real ele passa pelos 2. Que. Porque a onda colapsa e ele vira uma partícula. Na real é tipo assim, eu falei errado, é tipo assim. Você tem 2 buracos, tem um da direita e um da esquerda. Você coloca um sensor no da direita. Eu falei merda, desculpa, esquece o que eu falei. Você tem 2 buracos, da direita e da esquerda. Você coloca um sensor no da direita pra medir o movimento do elétron. Pra medir o movimento por se ele passou pelo da direita ou não. Aí você atira um elétron. Você pode atirar quantos elétrons for. Ele nunca vai passar pelo da direita. E se você colocar no da esquerda também, ele nunca vai passar pelo da esquerda. Se você colocar uns 2, eu não lembro muito bem o que acontece. Eu vi isso num podcast faz muito tempo. Mas basicamente, eu não sei se você já ouviu falar do experimento do gato de Schrödinger. Eu já ouvi falar, mano. 1h e 1 minuto já. Enfim. Esse experimento, ele diz que, basicamente, a física quântica diz que tem um efeito observador, né? Que uma partícula, ela só age quanto partícula quando você a observa. Ela basicamente é uma onda que, quando observada, colapsa. Só que aí tem um ponto, que é o que consolida o experimento do gato de Schrödinger. Tem que ser um observador... Desculpa. O observador não pode ser um observador inconsciente. Tem que ser um observador consciente. Mas por quê? Eu não sei, eu não sou um físico quântico. Eu não sei, né? Basicamente é o seguinte, mas eu acho que deve ser um monte de conta lá, sei lá, foda-se. Enfim. Você tem um gato, só pra relembrar o experimento pra vocês que não sabem, tá? Galerinha que tá ouvindo. Às vezes eu até esqueço quem tá gravando o bagulho, tá ligado? Aí eu nem sei que. Ninguém vai ouvir essa bosta mesmo, tão fosse, mas esse podcast tá ficando bom. Enfim. Tá. Você tem um gato, você coloca ele dentro de uma caixa. E junto com ele você coloca um martelinho que tem um detector de, por exemplo, se algum elétron decair de algum átomo e bater nesse martelinho, ele ativa, quebra um frasco de veneno e mata o gato. Basicamente isso é perfeito. Você coloca o gato e esse martelinho com o frasco de vidro dentro da caixa, fecha a caixa, vai embora e volta 1 hora depois. Basicamente o que vai acontecer? Como não tem um observador naquela caixa, não tem um observador consciente, só tem o gato, não tem um observador consciente naquela caixa, em teoria a partícula nunca ia colapsar e a partícula não ia colapsar até você não voltar e o gato não ia estar nem vivo nem morto até você voltar. Porque, por exemplo, digamos que, por exemplo, tem um elétron, tem um átomo só nessa caixa. Ele decai e tem, por exemplo, 50% de chance dele bater ou não no martelo. Esse elétron, enquanto ele não está sendo observado, ele é uma onda. Ou seja, ele ocupa a caixa inteira. Ele ocupa tudo, todos os lugares da caixa. Só quando você abrisse a caixa, e você é um observador... Um observador consciente, isso, obrigado. A partícula colapsaria e ele bateria ou não no frasco de vidro, matando ou não o gato. Então só quando você abrisse, você descobriria se o gato estaria vivo ou morto. Enquanto você não abrisse, o gato estaria vivo e morto. Porque a partícula está em todo lugar.
bizarro. E isso abre uma teoria, você sabe por quê, né? Multiversos, meu Ah, amigo. é, Multiversos. verso. Ah, basicamente diz que tem um universo que o gato tá vivo no universo que ele tá morto. Mas eu prefiro exemplificar isso com uma variação do experimento chamado suicídio quântico. Não sei se eu já comentei com vocês o experimento. Acho que não. Que é basicamente assim: é o mesmo experimento, só que em vez do gato dentro da caixa, é você. Tá porra. Em teoria, a parte. É, essa parte é meio complexa de explicar, porque confunde muito. Até eu fico confuso quando eu tô explicando, mas eu vou tentar explicar aqui Tá. sem confundir nenhum dos ouvintes, nem você, nem eu mesmo. Ahn, quando você estaria dentro da caixa, digamos que o elétron pode ou não decair e pode ou não bater no martelo. O elétron vai decair, tá? Porque tem bilhares de átomos na caixa, enfim. Mas ele pode ou não bater no martelo, enfim. Esse aí é o negócio. Talvez, se eu estiver falando merda, alguém, por favor, me corrija aqui. Nos comentários. Ninguém vai ver essa porra mesmo, foda-se. Enfim. Vai postar no YouTube de novo? Bom, eu Ah, tava tá. pensando em postar no SoundCloud também mesmo. Enfim, eu preciso, inclusive, o nome do podcast KDV está oportuno a mudanças. Eu não acho que o nome vai continuar esse, porque é um nome muito merda. Inclusive, Qual se que é o tiver nome? um KDV, Coisas Aleatórias da Vida. Eu Coisas acho que. com K. É CA. KD. Ah, tá. Enfim, se tiver alguma Ah, uma depois a gente ideia. fez. Enfim, basicamente é você, explicando o experimento, é você em vez do gado dentro da caixa. Só que, enquanto você está dentro da caixa, a partícula vai estar já vai ter colapsado. Então não vai ter a onda, não vai ter a probabilidade. Em teoria, você ou morreria ou não no momento que você entrasse na caixa, né? Uhum. Digamos que não tem o processo. É um experimento mental, então não tem o processo de você fechar a pessoa na caixa, sabe? A pessoa só tá dentro da caixa. Sim. Só que tem um negócio da física, física quântica no caso, que basicamente você não pode observar uma partícula que tem algum efeito em você. Eu acho que esse é o jeito mais fácil de explicar isso. Porque, basicamente, por exemplo, tá, digamos que você observou a partícula e ela colapsou e bateu no martelo, explodiu o frasco de veneno e você morreu. Não, isso não pode acontecer porque a sua observação da partícula vai ter um efeito direto em você. A sua morte, Uhum. no caso. Então, em teoria, você, a sua consciência nunca poderia estar tem sempre a opção dele bater ou não no martelo, mas a sua consciência nunca poderia estar na opção em que você morre. Não deu pra entender? Deu. Então, basicamente então você entraria na caixa e você nunca morreria. Não importa quanto tempo você ficasse lá dentro. Mas você morreria. Você morreria pra. Por exemplo, você entrou na caixa, digamos, a gente tá lidando com multiversos, tá? Digamos que você Uhum. entrou na caixa no universo 1. No universo 1, você entrou na caixa, os caras abriram a caixa depois de meia hora e você tinha morrido. Mas no universo 2 você morreu depois de uma hora, no universo 3 você morreu depois de uma hora e meia, sei lá. Mas no universo 456, os caras abriram a caixa depois de 2 dias e você não tinha morrido. Digamos que não tem um negócio de comida e essas coisas que é um experimento mental. Uhum. Caralho. Nossa, eu quase regurgitei agora. Puta que pariu. Você entendeu? É tipo, é uma viagem entre universos. Se esse experimento Uhum. fosse feito. Eu não sei, é muito bizarro. Ou você pode só morrer pra todo mundo mesmo e foda-se. Na verdade, você iria morrer pra todo mundo, menos pra você. Porque se a gente colocar aqui, por exemplo, existem infinitos universos, e tem um que você não morre, se você dividir infinito por. Mesmo que tenha, por exemplo, 200 universos que você não morra, 6 bilhões de universos que você não morra, infinito dividido por um número finito
vai dar zero. Quer dizer, o número finito dividido por infinito vai dar tão perto de zero. Vai dar, tipo, é tão perto de zero que você não consegue nem expressar como perto de zero. Tipo, por exemplo, você pensar 0.01. Aí você pode pensar mais, 0.01. Na verdade, é 0. Infinitos zeros para depois ter um 1. Essa é a chance de ter um universo que você sobrevive. Mas você vai sobreviver. Caralho, velho. Eu não entendo. Já tô me bugando aqui. É, 1 minuto, 1 hora e. 1 minuto. 1 minuto de podcast, gente. Sabia que se. Eu não sei, eu já tava tentando. Foda-se. Enfim, muito obrigado por ouvir esse podcast, essa viagem aqui. Foi Obrigado você, mano. um podcast muito, muito bom. Obrigado a todos os ouvintes. Obrigado, Murilo, por participar do podcast. Foi Obrigado você, mano, por ter pedido. Muito obrigado a todos. Se gostaram, deixa um like, um comentário aí. Se gostaram, deixa um like, um comentário aí. Se a pessoa estiver vendo no YouTube, deixa um like mesmo. Se estiver vendo aí no SoundCloud, não comenta. Porque você não pode. Enfim, muito obrigado a todos que assistiram até aqui. O canal do Murilo eu vou deixar aqui na descrição. Você tá fazendo vídeo ainda? Eu tô, mas só que eu tô com preguiça de fazer. Ah, tá entendi. Você tá fazendo, mas você tá com preguiça. É lógico. Eu sempre tô postando vídeo em torno de 2 meses depois. Em torno de 2 meses. Tá, então, muito obrigado a todos, muito obrigado ao Murilo. E a gente volta. Nossa, eu arranhei meu óculos no meu. no meu microfone, deu pra ouvir? Ah, deu. Sei que você já dava um mini tapa, beleza. Obrigado a todos, a gente volta algum dia, vocês sabem que isso aqui não é fixo. E tchau, tchau. Tchau, Murilo. Falou.